Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Terceira. Piotr Petrovich. Gritou ela, venha defender-me. Explique a essa besta que ela não pode tratar assim uma dama nobre e desditosa, que para isso existe a justiça. Que vou ao próprio governador militar. Ela será processada. Lembrando o pão de meu pai, proteja os órfãos. Espere, senhora. Espere, senhora. Negaciava Piotr Petrovich. Como a senhora sabe, não tive a honra de conhecer seu paizinho. Espere, senhora. Alguém deu uma gargalhada. Não me disponho a participar das suas rixas ininterruptas com Amalia Ivanovna. Vim por necessidade. E gostaria de explicar-me imediatamente com sua enteada Sofia Ivanovna. Parece que é assim. Deixe-me passar, e, contornando Katerina Ivanovna, Piotr Petrovich se dirigiu ao canto oposto, onde se encontrava Sônia. Katerina Ivanovna ficou imóvel, no mesmo lugar, como que atingida por um relâmpago. Não conseguia entender como Piotr Petrovich poderá renegar o pão de seu querido paizinho. Uma vez inventado aquele pão, ela mesma acreditava piamente nele. O tom de Piotr Petrovich, oficial, seco e denotando certa desdenhosa ameaça, também a deixou abalada. Aliás, todos se aquietaram, aos poucos, com a sua chegada. Além de semelhante, no mais alto grau, de toda essa companhia, o homem de negócios. Teria vindo obviamente, por alguma razão séria, pois só alguma coisa extraordinária podia tê-lo atraído a esse ambiente. Por consequência, algo importante havia de suceder. Raskolnikov, que estava ao lado de Sônia, deixou-o passar, mas Piotr Petrovich não lhe deu a mínima atenção. Ao cabo de um minuto, na soleira surgiu também Lebeziatnikov. Ele não entrou no quarto e permaneceu em pé, escutando a conversa com especial curiosidade e quase atônito, mas sem entender, por muito tempo, de que se tratava. Desculpe por tê-los interrompido, quem sabe, mas o assunto é bastante sério. Notou Piotr Petrovich de modo algo geral, sem se dirigir a ninguém em particular. Até estaria contente de abordá-lo em público. Amalia Ivanovna, peço-lhe encarecidamente que, sendo a dona deste apartamento, preste atenção à minha conversa com Sofia Ivanovna. Sofia Ivanovna, prosseguiu ele, dirigindo-se, em seguida, a Sônia, extremamente perplexa e antecipadamente assustada, da minha mesa, que fica no quarto de meu amigo Andrei Semyonovich Lebeziatnikov, desapareceu, logo após a sua visita, a nota do banco estatal de 100 rublos que era de minha propriedade. Caso a senhorita saiba, de alguma maneira, onde ela se encontra agora, indique esse lugar para a gente, asseguro-lhe com toda a minha probidade que o acidente acabará nisso, e peço que todos sejam minhas testemunhas. Caso contrário, ver-me-ei obrigado a recorrer às medidas mais drásticas, então, não venha reclamar comigo. Fez-se no quarto um silêncio absoluto. Até as crianças pararam de chorar. Mortalmente pálida, Sônia fitava Lugin sem lhe responder nada. Parecia que ainda não o entendia. Passaram-se alguns segundos. Pois então, o que a senhorita me diz? Perguntou Lugin examinando-a com atenção. Eu não sei. Não sei de nada. Articulou, finalmente, Sônia com uma voz fraca. Não? Não sabe mesmo. Voltou a perguntar Lugin, calando-se por mais alguns segundos. Pense, mademoiselle. Recomeçou num tom grave, mas ainda pacífico, como que tentando persuadi-la. Pondere bem, estou pronto a dar-lhe mais tempo para refletir. Vejamos, se não tivesse tamanha certeza, não me aventuraria, com a experiência que tenho, a acusá-la assim tão diretamente, pois me responsabilizo, em certo sentido, por semelhante acusação direta e pública, se ela for falsa ou apenas errônea. Entenda-se bem que estou ciente disso. Esta manhã troquei, para minhas finalidades, alguns títulos de 5% no total de 3.000 rublos nominais. O recibo está na minha carteira. Voltando para casa, Andrei Semyonovich é testemunha disso. Comecei a contar o dinheiro e, ao contar 2.300 rublos, guardei-os na carteira e pus a carteira no bolso lateral de minha sobrecasaca. Em cima da mesa ficaram cerca de 500 rublos em notas bancárias, inclusive 3 notas de 100 rublos cada uma. Nesse momento a senhorita veio, atendendo ao meu convite, ao quarto, e depois permaneceu, o tempo todo, demasiadamente confusa, tanto assim que se levantou, de repente, 3 vezes, apressando-se a sair bem no meio da nossa conversa, embora esta estivesse ainda longe do término. Andrei Semyonovich pode confirmar tudo isso. É provável que a senhorita não se negue a confirmá-lo nem a declarar que eu a chamei, por intermédio de Andrei Semyonovich, com o único fim de falarmos sobre a situação de impotência e desamparo de sua parenta Katerina Ivanovna, cujo almoço de despedida não pude prestigiar, e sobre a utilidade de alguma subscrição loteria ou algo parecido que se poderia organizar em benefício dela. A senhorita me agradeceu e até ficou chorando. Estou contando como tudo aconteceu para, primeiro, lembrá-la e, segundo, mostrar às pessoas aqui presentes que nem o menor detalhe se apagou da minha memória. Depois peguei uma nota de 10 rublos, que estava em cima da mesa, e dei à senhorita em meu nome e em favor de sua parenta, como o primeiro auxílio. Andrei Semyonovich viu tudo isso.
Depois acompanhei a senhorita, que a continuava, por sua parte, confusa ao extremo, até as portas, e, ficando a sós com Andrei Semyonovich, conversei com ele em torno de 10 minutos, depois Andrei Semyonovich saiu, e eu voltei à mesa com o propósito de contar o dinheiro restante, que estava lá, e guardá-lo, como havia previsto antes, num local separado. Para minha surpresa, uma das notas de 100 rublos não estava mais junto das outras. Digne-se, pois, a pensar, não posso, de maneira alguma, suspeitar de Andrei Semyonovich, envergonhando-me até com a própria suposição disso. Tampouco poderia ter errado em cálculos, já que os tinha terminado, 1 minuto antes de sua chegada, e achei o total correto. Concorde que, lembrando-me de seu embaraço, de sua pressa em ir embora e de como a senhorita colocou, em determinado momento, as mãos na mesa, e levando, afinal, em consideração sua situação social e os hábitos a ela relacionados, tenho de expressar, por assim dizer, com horror e mesmo contra a minha vontade, a suspeita que, por mais cruel que se apresente, não deixa de ser justa. Repito e acrescento que, apesar de toda a minha evidente certeza, compreendo que esta minha acusação atual contém, ainda assim, certo risco para mim mesmo. Porém, como a senhorita está vendo, não a deixo de lado e venho protestar, e digo-lhe por que motivo, unicamente mademoiselle, unicamente em razão de sua ingratidão nigérrima. Como, convido-a nos interesses de sua parenta paupérrima, dou-lhe a minha humilde contribuição pessoal de 10 rublos, e a senhorita me agradece, de imediato, tudo isso de semelhante maneira. Não, não é nada bom. A senhorita precisa de uma lição. Pense bem. Peço-lhe, além disso, como seu verdadeiro amigo, já que não pode ter melhor amigo neste momento, mude de ideia. Se não, serei implacável. Pois então. Não lhe tomei nada. Cochichou Sônia, apavorada. O senhor me deu 10 rublos, ei-los aqui, tome de volta. Sônia tirou do bolso um lenço, desatou o nó, encontrou a nota de 10 rublos e estendeu-a a Lugin. E os outros 100 rublos, a senhorita não reconhece. Disse ele com insistência e reprovação, sem aceitar a nota. Sônia olhou ao redor. Todos a fitavam, e todos os rostos pareciam horríveis, seiveiros, escarninhos e cheios de ódio. Ela olhou para Raskolnikov. O jovem estava em pé, junto da parede, de braços cruzados e olhos ardentes a contemplá-la. Meu Deus! Exclamou Sônia. Amália Ivanovna, precisamos informar a polícia, portanto lhe peço que, por enquanto, mande chamar o zelador. Disse Lugin com uma voz baixa e até mesmo carinhosa. Gatderba Herzig. Eu bem saber que ela roubar. Amália Ivanovna agitou os braços. A senhora sabia? Reagiu Lugin. Quer dizer, já tinha antes, pelos menos, alguns fundamentos para tal conclusão. Peço-lhe, respeitabilíssima Amália Ivanovna, que não se esqueça dessas suas palavras pronunciadas aliás, na presença de testemunhas. Uma algazarra estourou, de supetão, pelo quarto todo. Todos se moverão. Como? Vociferou, recobrando-se de repente, Katerina Ivanovna, e arrojou-se, como que rompendo uma cadeia, em direção a Lugin. Como? O senhor a acusa de roubo. Acusa Sônia. Ah, cafajestes, cafajestes. É, acorrendo a Sônia, abraçou-a com seus braços ressequidos mas fortes que nem uma pinça. Sônia, como ousaste aceitar esses 10 rublos dele? Oh, bobinha. Dá-me aqui. Dá-me logo esses 10 rublos. Tome, e, arrancando-lhe a nota bancária, Katerina Ivanovna amassou-a na mão e jogou, com toda a força, bem no rosto de Lugin. A bolinha de papel acertou o olho dele e caiu no chão. Amália Ivanovna foi correndo apanhar o dinheiro. Piotr Petrovich ficou furioso. Segurem essa maluca. Bradou ele. Nesse momento alguns curiosos, inclusive ambas as damas do interior, assomaram às portas, ao lado de Lebeziatnikov. Como? Maluca? Eu é que sou maluca. Bobão. Guinchou Katerina Ivanovna. Tu és bobão, isca judicial, canalha. Sônia pegaria teu dinheiro. Sônia é ladra. Ela é que te daria esmola, bobão. Katerina Ivanovna soltou uma risada histérica. Vocês estão vendo esse palerma? Ela se virava para todos os lados e apontava a Lugin. Como? E tu também? Deparou-se com a dona da casa. Tu também, salsicheira nojenta, confirmas que ela, roubar, pé de galinha prussiana de crinolina. Ai gente. Ai, gente. Mas ela nem sequer saiu daqui, logo que voltou do teu quarto, canalha, ficou sentadinha junto de Rodion Romanovich. Revistei-na. Desde que não foi a lugar nenhum, o dinheiro deve estar com ela, procura, pois, vem, procura. Mas se não achares, meu queridinho, então a desculpa, que vais responder. Vou correndo falar com o soberano, com o próprio Czar magnânimo é que vou falar hoje mesmo, ficarei de joelhos na frente dele. Sou órfã, por isso me deixarão entrar. Achas que não deixarão? Mentira, conseguirei. Conseguirei. Contavas com a timidez dela. Com isso. É que contavas, hein? Pois eu cá sou bem afoita, maninho.
Vais rebentar-te é tudo. Vem, procura. Procura, vem logo, procura. E Katerina Ivanovna bulia com Luzhin, arrastando-o, frenética, em direção a Sônia. Estou pronto a comprovar, mas acalme-se, senhora, acalme-se. Estou percebendo até demais que é afoita. Isso. Isso. O que é isso aí? Murmurava Luzhin. Isso se deve fazer com a polícia. Embora haja muitíssimas testemunhas, assim mesmo. Estou pronto? Mas, em todo caso, é difícil um homem revistá-la, em razão do gênero. Se fosse com a ajuda de Amália Ivanovna, aliás, o negócio não se faz assim. O que é isso? Quem o senhor quiser. Que reviste quem o senhor quiser. Gritava Katerina Ivanovna. Sônia, revira os bolsos para eles. Assim, assim. Olha Carrasco, o bolso está vazio, só havia um lenço nele, o bolso está vazio, vês, eis o outro bolso, ei-lo. Vês, vês. E Katerina Ivanovna não apenas revirou como quase arrancou, um por um, ambos os bolsos da moça. Porém do bolso direito saltou, de repente, um papelzinho que fez uma curva no ar e caiu aos pés de Luzhin. Todos viram isso, alguns se puseram a gritar. Piotr Petrovich se abaixou, apanhou o papelzinho com 2 dedos, mostrou-o a todos os presentes e desdobrou-o. Era uma nota bancária de 100 rublos dobrada 3 vezes. Piotr Petrovich fez um gesto circular com a mão, exibindo a nota. Ladrã! Fora do apartamento! Polícia, polícia! Bradou Amália Ivanovna. Eles ter de ir para a Sibéria. Rua, as exclamações se ouviram de todos os lados. Silencioso, Raskolnikov não despregava os olhos de Sônia, passando-os, de vez em quando, para Luzhin. Sônia permanecia no mesmo lugar, como que sem sentidos, quase não estava surpresa. De chofre, todo o seu rosto ficou vermelho, gritando, a moça cobriu-o com as mãos. Não, não fui eu. Eu não peguei. Eu não sei. Soltou ela um brado dilacerante e arrojou-se nos braços de Katerina Ivanovna. Esta a abraçou e apertou, com todas as forças, ao peito, como se quisesse protegê-la de todo o mundo. Sônia. Sônia. Não acredito. Olha, não acredito. Gritava, apesar de toda a evidência, Katerina Ivanovna, sacudindo-a nos braços como uma criança, cobrindo-a de beijos, pegando as mãos dela e beijando-as quase a morder. Foste tu que pegaste? Que gente boba é essa? Oh, meu Deus! São bobos, bobos! Gritava, dirigindo-se a todos, ainda não sabem que coração é esse, que moça é essa. Ela é que vai roubar, ela. Tirará e venderá seu último vestido, irá embora descalça, mas ajudará vocês, se precisarem, eis como ela é. Ela arrumou o cartão amarelo, porque meus filhos estavam morrendo de fome, vendeu a si mesma por nossa causa. Afinado, finado. Ah, finado, finado. Estás vendo? Estás vendo? Eis o teu almoço de despedida. Meu Deus! Protejam-na, venham, porque estão todos parados. Rodion Romanovich. Porque nem você a protege. Você também me acredita, é isso? Vocês todos não valem um mindinho dela, todos, meu Deus. Protege-a, enfim, o pranto da pobre, tísica e desamparada Katerina Ivanovna parecia ter causado um grande abalo ao público. Havia tanta aflição, tanto sofrimento nesse rosto deformado pela dor e ressequido pela doença, nesses lábios secos e manchados de sangue coagulado, nessa voz que gritava, rouca, nesses soluços semelhantes aos de uma criança, nesse rogo de proteção, confiante e infantil e, ao mesmo tempo, desesperado, que todos ficaram compadecidos com sua desgraça. Piotr Petrovich, ao menos, logo sentiu pena dela. Senhora! Senhora! Exclamou ele num tom imponente. Esse fato não lhe diz respeito. Ninguém ousaria acusá-la de premeditar o furto nem de concordar com ele, ainda mais que foi a senhora quem o descobriu, revirando o bolso da moça sem suspeita alguma. Estou pronto? E como pronto? A lamentar que a miséria tenha incentivado, para assim dizer, Sofia Semyonovna, mas por que então a senhorita não quis confessar? Temia o escândalo. Foi o primeiro passo. Talvez tenha ficado perdida. A situação está clara, está bem clara. No entanto, por que foi alegando todas essas qualidades em vão? Senhores. Ele se dirigiu a todos os presentes. Senhores. Entristecido e mesmo, digamos assim, condoído, estaria disposto talvez, a perdoá-la, mesmo agora, apesar das ofensas pessoais que aturei. Que esta vergonha toda lhe sirva, mademoiselle, de lição para o futuro. Luzhin se dirigiu a Sônia. Quanto ao restante, deixo-o como está e, seja como for perdoo. Já chega, Piotr Petrovich olhou de soslaio para Raskolnikov. Seus olhares se entrecruzaram. O de Raskolnikov estava prestes a incinerar Luzhin, de tão ardente. Entretanto Katerina Ivanovna parecia não ouvir mais nada, ela abraçava e beijava Sônia como uma louca.
As crianças também abraçavam Sônia, de todos os lados, com seus bracinhos, e Poletka, sem entender aliás, plenamente do que se tratava, parecia afundar em suas lágrimas soluçando com desespero e escondendo seu lindo rostinho no ombro de Sônia. Que baixaria! Ouviu-se, de supetão, uma voz alta às portas. Piotr Petrovitch olhou rápido para trás. Que baixaria! Repetiu Lebeziatnikov, fitando-o bem nos olhos. Piotr Petrovitch como que estremeceu. Todos repararam nisso, e recordá-lo-iam mais tarde. Lebeziatnikov entrou no quarto. E o senhor se atreve a chamar-me de testemunha? Perguntou ele aproximando-se de Piotr Petrovitch. O que significa isso, Andrei Semyonovitch? De que está falando? Murmurou Luzhin. Significa que o senhor é caluniador, eis o que significam minhas palavras. Declarou Lebeziatnikov com ardor, cravando nele o olhar severo de seus olhinhos doentios. Estava encolerizado. Raskolnikov fixou nele os olhos, como se estivesse assimilando e ponderando cada palavra. O silêncio se fez novamente. Piotr Petrovitch ficou quase perdido, sobretudo no primeiro instante. Caso você fale comigo. Começou ele, gaguejando. O que é que tem? Você está louco? Eu cá estou bem, mas o senhor é, patife. Ah, como isso é baixo, estava escutando, estava esperando a Dredd, para entender tudo, porque até agora, confesso-lhe, isso não tem muita lógica. Não entendo por que o senhor fez tudo isso. Mas o que foi que eu fiz? Você deixará, afinal, de falar com esses rodeios abobalhados. Não está porventura bêbado. É o senhor que anda bebendo, talvez, de tão vil, mas não eu. Nunca tomo nem vodka, pois isso contradiz as minhas convicções. Imaginem, ele mesmo, com suas próprias mãos é que entregou essa nota de 100 rublos a Sofia Semyonovna. Eu vi, eu sou testemunha, eu farei o juramento. Ele. Repetia Lebeziatnikov, dirigindo-se a todos e a cada um. Você está louco, não está, fedelho? Guinchou Luzhin. Ela está aqui, na frente de vocês todos, em pessoa. Ela mesma acaba de reconhecer na frente de todos, que não recebeu de mim nada além desses 10 rublos. De que maneira é que pude, assim sendo, entregar o dinheiro a ela? Eu vi. Gritava Lebeziatnikov, afirmativo. Mesmo que seja contra as minhas convicções, estou pronto agora a fazer qualquer juramento e um juízo, porque vi o senhor colocar esse dinheiro às escondidas. Só que eu bobo, pensei que tinha feito isso por caridade. Quando o senhor se despedia dela às portas, apertou-lhe a mão e, logo que ela lhe virou as costas, colocou a nota no seu bolso, às escondidas, com a outra mão, à esquerda. Eu vi. Luzhin ficou pálido. Por que está mentindo? Exclamou em desafio. E como você pode enxergar a nota, postado ali à janela? Enganou-se, por causa dos olhos fracos. Está delirando. Não me enganei, não? Embora estivesse longe, vi tudo, sim, embora fosse realmente difícil enxergar a nota dali. Nisso o senhor não erra. Eu já sabia, por uma circunstância particular, que era exatamente a nota de 100 rublos, pois, indo entregar a Sofia Semyonovna a nota de 10 rublos, eu mesmo vi, o senhor pegou da mesa a de 100 rublos também, vi isso por estar perto, nesse momento, e não esqueci que estava com a nota na mão, porque logo me veio certa ideia. O senhor a segurou, dobrada, no punho, o tempo todo. Já ia esquecer-me disso, mas quando o senhor se levantou, passou a nota da mão direita para a esquerda e quase a deixou cair. Aí me lembrei de novo, por ter a mesma ideia, pensei que o senhor queria ajudá-la às escondidas, sem eu ver. Pode imaginar como fiquei observando, e vi, pois, o senhor colocar a nota no bolso dela. Eu vi, farei o juramento. Lebeziatnikov quase se sufocava. Diversas exclamações se ouviam de todos os lados, a maioria delas expressando espanto, porém algumas adquiriam também um tom ameaçador. Todos foram cercando Piotr Petrovitch. Katerina Ivanovna acorreu a Lebeziatnikov. Andrei Semyonovitch. Estava enganada a seu respeito. Proteja-a. Só o senhor que vem protegê-la. Ela é órfã, foi Deus quem mandou o senhor, Andrei Semyonovitch, meu queridinho, e, quase sem entender o que estava fazendo, Katerina Ivanovna se ajoelhou na frente dele. Sandice. Berrou Luzhin, frenético. O senhor só fala sandices. Esqueci. O que é isso? Quer dizer, eu coloquei a nota de propósito. Por quê? Com que intuito? O que tenho a ver com essa? Por quê? Eu mesmo não entendo isso, mas o que é certo é que contou um fato autêntico. Não estou enganado, sujeito vil e criminoso, pois lembro com toda a certeza que logo me veio à cabeça uma dúvida, justamente no momento em que agradecia ao senhor e apertava a sua mão. Por que foi que a colocou a nota no bolso dela às ocultas? Quer dizer, por que foi às ocultas? Será que foi apenas para esconder a doação de mim, por saber que tenho convicções contrárias e nego a filantropia particular, que nada cura radicalmente?
Decidi, pois, que o senhor estava realmente envergonhado de dar tanto dinheiro na minha frente, e além disso pensei que talvez quisesse fazer uma surpresa para a moça, deixá-la admirada de achar no seu bolso esses 100 rublos. É que certos filantropos gostam demais de exibir suas boas ações, eu sei disso. Depois cheguei a pensar que o senhor queria testá-la, ou seja, ver se ela viria, quando achasse a nota, agradecer-lhe. Depois pensei também que o senhor queria evitar os agradecimentos, para, como se diz lá, a mão direita, parece, não saber, numa palavra, algo nesse estilo. Muitas ideias me vieram então à cabeça, de modo que resolvi perscrutar tudo isso mais tarde, porém achei indelicado revelar que estava a par do segredo. Todavia, surgiu-me logo mais uma dúvida, e se Sofia Semyonovna porventura perdesse o dinheiro antes de reparar nele? Eis porque me dispus a vir para cá, a chamá-la e a comunicar que tinham colocado no seu bolso os 100 rublos. No entanto, entrei de passagem no quarto das senhoras Kobalyatnikov para entregar-lhes a conclusão geral do método positivo. Sobretudo, para recomendar o artigo de Piderit, aliás, o de Wagner também, e, quando cheguei aqui, eis que história estava acontecendo. Será que poderia mesmo ter todas essas ideias e reflexões, se não tivesse visto, de fato, o senhor colocar no bolso dela 100 rublos, quando Andrei Semyonovitch terminou suas deliberações prolixas com tal conclusão lógica no final do discurso, estava muito cansado, até o suor lhe escorria pelo rosto. Como não conseguia expressar-se direito nem em russo. Sem saber, aliás, nenhum outro idioma, ficou, de uma vez só, exaurido e mesmo, pelo visto, emagrecido, com sua proeza advocatícia. Ainda assim, o seu discurso produziu um efeito extraordinário. Ele falou com tanto arrobo e tanta convicção que todos, em aparência, acreditaram nele. Piotr Petrovitch sentiu que a situação estava ruim. O que tenho a ver com essas tolas dúvidas que lhe vieram à cabeça? Exclamou ele. Não é uma prova, não? Você podia ter visto tudo isso em sonho, eis o que é. Digo-lhe eu, prezado senhor, que está mentindo e me caluniando por algum rancor contra mim, especialmente por eu não ter aceitado aquelas suas propostas sociais, ímpias e libertárias, eis o que é, porém essa artimanha não trouxe proveito a Piotr Petrovitch. Pelo contrário, um burburinho se ouviu de todos os lados. Ah, tu te meteste, pois, nisso. Bradou Lebeziatnikov. Mentira, chama a polícia, que vou fazer o juramento. Só há uma coisa que não consigo entender, por que foi que ele se atreveu a fazer essa vileza toda? Ó vilão miserável! Eu posso explicar por que ele se atreveu a fazer essa coisa e, se for necessário, farei, eu mesmo, o juramento. Proferiu, finalmente Raskolnikov com uma voz firme e deu um passo à frente. O jovem denotava firmeza e tranquilidade. Só de vê-lo, todos perceberam que ele realmente sabia de que se tratava e que o desfecho estava chegando. Agora estou ciente de tudo. Prosseguiu Raskolnikov, dirigindo-se direto a Lebeziatnikov. Desde o começo da história, vinha suspeitando de que houvesse lá alguma vil armadilha, e vinha suspeitando em razão de certas circunstâncias especiais que só eu conheço e que agora vou explicar a todos. Nelas é que consiste todo o problema. E você, Andrei Semyonovitch, elucidou-me tudo em definitivo com o seu depoimento valioso. Peço que todos prestem atenção, esse senhor, ele apontou para Luzhin, pediu, há pouco em casamento uma moça, notadamente a minha irmã, Avdotia Romanovna Raskolnikova. Porém, chegando a Petersburgo, ele brigou comigo. Foi anteontem, quando de nosso primeiro encontro. E acabou expulso por mim, o que podem comprovar duas testemunhas. Esse homem anda muito zangado. Anteontem, eu não sabia ainda que ele se hospedava ali no seu quarto, Andrei Semyonovitch, nem que, no mesmo dia de nossa briga, ou seja anteontem também, teria testemunhado como eu, sendo amigo do finado senhor Marmeladov, entregará à esposa deste, Katerina Ivanovna, algum dinheiro para o enterro. Ele escreveu logo um bilhete para minha mãe comunicando a ela que eu tinha dado todo o meu dinheiro a Sofia Semyonovna e não a Katerina Ivanovna, e referiu-se, com as expressões mais torpes, a índole de Sofia Semyonovna, quer dizer, aludiu ao tipo de relacionamento que eu teria com Sofia Semyonovna. Tudo isso, como os senhores entendem, foi feito para me afastar da mãe e da irmã, sugerindo-lhes que estava desbaratando o último dinheiro, com que elas me ajudavam, para fins baixos. Ontem à noite, na presença da mãe e da irmã, e na presença dele também, eu restabeleci a verdade, comprovando que tinha passado o dinheiro para Katerina Ivanovna, a fim de bancar o enterro, e não a Sofia Semyonovna, e que nem sequer conhecia Sofia Semyonovna naquele dia e nunca a tinha visto nem de longe. Acrescentei, nessa ocasião, que ele, Piotr Petrovitch Luzhin, com toda a sua dignidade, não valia sequer o mindinho de Sofia Semyonovna, a quem tratava com tanto desprezo. E respondi à pergunta dele, se deixaria Sofia Semyonovna sentar-se ao lado de minha irmã, que já fizera isso no mesmo dia. Zangado de não ter podido fazer a mãe e a irmã brigarem comigo, ele começou a dizer-lhes, uma por uma, várias afoitezas imperdoáveis. Sobreveio uma ruptura definitiva, e ele foi expulso de casa. Tudo isso aconteceu ontem à noite.
Agora lhes peço uma atenção especial. Imaginem que, se conseguisse provar agora que Sofia Semyonovna é ladra, ele provaria, em primeiro lugar, a minha irmã e a minha mãe, que estava quase certo em suas suspeitas, que se zangara, por justa causa, de eu ter posto no mesmo nível a minha irmã e Sofia Semyonovna, e que, atacando-me, ele a defendia e resguardava, dessa maneira, a honra de minha irmã e da noiva dele. Numa palavra, poderia até conseguir, por meio de tudo isso, fazer-me brigar com as minhas parentas, e certamente esperava recuperar a deferência delas. Nem preciso dizer que assim ele se vingaria pessoalmente de mim, já que tem motivos para supor que a honra e a felicidade de Sofia Semyonovna me sejam muito caras. Eis todo o cálculo dele. Eis como eu percebo todo o acontecido. Eis toda a causa, e não pode haver outra. Foi dessa ou quase dessa maneira que Raskolnikov terminou seu discurso, diversas vezes interrompido pelas exclamações do público, que, aliás, escutava com muita atenção. Mas, apesar de todas as interrupções, ele falou num tom cortante, tranquilo, exato, claro e firme. Sua voz brusca, bem como a fala convicta e seu rosto severo, produziram um efeito incisivo sobre todos os ouvintes. Isso, é isso mesmo. Confirmava, estático, Lebeziatnikov. Deve ser assim mesmo, pois ele me perguntou, tão logo Sofia Semyonovna entrou em nosso quarto, se o senhor já tinha chegado e se eu o tinha visto dentre os convidados de Katerina Ivanovna. Levou-me, justamente para isso, até a janela e perguntou baixinho. Precisava, assim sendo, que o senhor estivesse presente. É isso aí, é isso mesmo, calado, Luzhin sorria com desdém. De resto, estava muito pálido. Parecia refletir em como poderia escapar. Talvez largasse, com prazer, tudo e fosse embora, mas nesse momento ser-lhe-ia quase impossível agir desse modo, a menos que reconhecesse abertamente a justiça das acusações voltadas contra ele e confessasse ter difamado Sofia Semyonovna. Além disso, o público, que já estava meio embriagado, agitava-se em excesso. O servidor de logística gritava mais que todos, conquanto não entendesse direito o assunto, e propunha certas medidas bem desagradáveis para Luzhin. Havia, aliás, quem estivesse sóbrio, os moradores tinham vindo de todos os quartos. Os 3 polacos estavam muitíssimo revoltados, gritavam sem parar a Luzhin, pan. Ajudak! E murmuravam, ainda por cima, outras ameaças em polonês. Sônia escutava angustiada, mas parecia tampouco entender a situação, como se estivesse acordando de uma síncope. Ela não despregava os olhos de Raskolnikov, por sentir que só ele podia defendê-la. Katerina Ivanovna respirava a custo, com rouquidão, e parecia extremamente exausta. A posição de Amalia Ivanovna, a qual permanecia, de boca aberta, sem entender patavina, era a mais ridícula. Ela compreendia apenas que Piotr Petrovitch caíra numa arapuca. Raskolnikov pediu outra vez a palavra, mas os convidados não o deixaram continuar, todos eles vinham cercando Luzhin com gritos, injúrias e ameaças. Contudo, Piotr Petrovitch não se intimidou. Vendo que a sua ação contra Sônia estava completamente perdida, lançou mão da desfaçatez. Licença, senhores, licença, deixem-me passar, não apertem. Disse atravessando aos empurrões a multidão. E façam o favor de não me ameaçar, asseguro-lhes que nada acontecerá, que nada conseguirão contra mim, já que não sou dos medrosos, pelo contrário, acabarão responsabilizados, senhores, por terem abafado violentamente uma causa penal. A ladra está mais do que desmascarada, e eu vou persegui-la. Os juízes não são cegos nem, estão bêbados, e não acreditaram em 2 rematados. Ateus, libertários e agitadores que me acusam por vingança pessoal e reconhecem isso, eles mesmos, devido à sua tolice. Deem-me a licença sim. Que nem o seu cheiro fique no meu quarto, digne-se a ir embora logo, pois tudo está acabado entre nós. É só pensar como me esforçava, 2 semanas inteiras, para explicitar a ele. Mas eu mesmo acabei de dizer-lhe, Andrei Semyonovitch, que iria logo embora, quando você ainda tentou segurar-me, e agora só acrescento que é bobalhão. Desejo-lhe que cure sua mente e seus olhos doentios. Licença, senhores, licença. Luzhin ia sair do quarto, porém o servidor de logística não queria deixá-lo escapar com tanta facilidade, apenas injuriado, pegou um copo de cima da mesa e jogou-o, com todas as forças, em Piotr Petrovitch, acertando em cheio Amalia Ivanovna. Esta ficou guinchando, e o servidor perdeu o equilíbrio com seu arremesso e tombou debaixo da mesa. Piotr Petrovitch passou para o seu quarto e, meia hora depois, não estava mais no apartamento. Tímida por natureza, Sônia já sabia antes que era mais fácil acabar com ela do que com qualquer outra pessoa, e que qualquer um podia ofendê-la quase impune. Ainda assim, ela achava, até aquele mesmo momento, que pudesse evitar o mal com sua prudência, docilidade e humildade perante todo o mundo. Seu desengano foi muito doloroso. De certo ela poderia suportar tudo, paciente e quase resignada. Tudo, inclusive aquilo. Porém, no primeiro momento sentiu muita dor.
Não obstante sua vitória e absolvição, o sentimento de mágoa e impotência apertou-lhe, pungente, o coração, assim que, passados o primeiro susto e o primeiro torpor, ela entendeu tudo com nitidez. Sônia ficou histérica. Afinal, ela não aguentou, saiu do quarto e foi correndo para casa. Isso aconteceu quase logo depois da retirada de Lugin. Acertada, em meio às gargalhadas, por um copo, Amália Ivanovna tampouco se conformou com esse desfecho. Guinchando feito uma doida, ela atacou Katerina Ivanovna, que considerava a culpada de tudo. Fora do apartamento. Agora. Anda. Ditas essas palavras, ela começou a pegar e jogar no chão qualquer um dos pertences de Katerina Ivanovna que estivesse ao alcance de sua mão. Toda abatida, à beira do desmaio, ofegante, pálida, Katerina Ivanovna pulou da cama, em que acabava de desabar, exausta, e partiu para cima de Amália Ivanovna. Contudo, a luta delas era muito desigual, a locadora empurrou-a como uma pena. Como? Não bastava me terem denegrido injustamente, e essa safada também me agride. Como? No dia do enterro de meu marido, expulsam-me do apartamento, depois de comerem o meu pão, põem-me no olho da rua como os órfãos. Aonde é que irei? Berrava a pobre mulher, arfante e soluçante. Meu Deus! Gritou de repente, e seus olhos fulgiram. Será que não há justiça? A quem defenderíeis, senão a nós aqui, órfãos? Pois vamos ver. Há neste mundo justiça e verdade, há mesmo, e vou encontrá-las. Espera um pouco, safada ímpia. Política, fica com os pequenos, que eu voltarei. Esperem-me, nem que seja na rua. Veremos se há neste mundo verdade, e, pondo na cabeça aquele mesmo lenço verde de dradedão que tinha mencionado em seu relato o finado Marmeladov, Katerina Ivanovna atravessou a turba caótica de bêbados inquilinos, que continuava reunida no quarto, e saiu correndo, gritando e soluçando, com a indefinida meta de encontrar a justiça na mesma hora, de imediato e a qualquer preço. Assustada, Política se escondeu com as crianças num canto e, sentada em cima do baú, toda trêmula, ficou abraçando ambos os pequeninos à espera da mãe. Amália Ivanovna percorria o quarto todo, guinchava, vociferava e furiosa, jogava no chão tudo quanto lhe caísse nas mãos. Os inquilinos também vociferavam, cada qual de seu jeito, uns discutiam, como podiam, o recente acontecimento, outros brigavam e xingavam, havia quem entoasse algumas canções. Está na hora de eu também ir. Pensou Raskolnikov. E aí, Sofia Semyonovna, veremos o que me dirá agora. E ele se dirigiu. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.